felicidade de estar fazendo esse conteúdo para vocês. E eu trouxe aqui para vocês a máquina mais fantástica do mundo, né? A máquina mais perfeita do mundo. Sem ela, vocês sabem que nada teria. Não teria televisão, não teria aqui computadores, não teria, nem a NASA existiria. Dentro da neurociência, a gente costuma unir a neurociência, a psicologia e a filosofia. A neurociência é uma matéria muito densa, ela explica todas as outras matérias com a ciência. Então, é algo que é, assim, fantástico. E eu sou perdidamente apaixonada. Então, agora eu vou passar para o slide e assim vocês conseguem acompanhar. Fiquem todos tranquilos, porque eu preparei os slides e preparei a aula de hoje de uma maneira bem suave, porque se eu tentar entrar logo com tudo, vocês não aparecem nunca mais na minha vida, tá? É mais ou menos isso. Então, eu fiz muita questão de preparar com muito carinho. Acabei de falar de você, eu falei, tá faltando a Tereza. Imagina, Tereza, senta, fica à vontade. Prazer te ver de novo, que gostoso. Pode sentar onde você quiser, fique à vontade. Se tiver frio, fale, por favor, do ar-condicionado. Então, eu preparei essa aula de uma maneira que todos, porque eu tenho 3 públicos que fazem parte desse curso. O público leigo, que quer apenas aprender ter um autoconhecimento, aprender como lidar com o outro, a se sentir melhor, a ter mais paz, a ir para frente na vida, e a neurociência é capaz de fazer tudo isso. Então, eu tenho esse público, eu tenho um público de terapeutas que vão utilizar para si mesmo esse conhecimento e vão utilizar com os seus pacientes. Então, e tenho um público de pessoas que estão querendo ser neurocientistas. Então, eu preciso passar de uma maneira que vai agradar os 3 públicos. Então, eu preparei carinhosamente, como eu disse, essa primeira aula, para que possa agradar a todos. Não me aprofundei tanto na aula, porém, quando vocês se depararem com a plataforma amanhã à noite, vocês vão ver que assim, ali tem só a aula de hoje, eu não sei quantas páginas deram, tá? E fiquem tranquilos também, que a gente vai devagar. Por exemplo, se eu vou estudar com vocês um pedacinho do cérebro, a gente vai ter o desenho para pintar, para a gente poder entender. A gente vai estudar com muita calma, muita paciência, para que vocês compreendam. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, vocês terão toda essa parte dos desenhos e tudo mais, das apostilas, dos slides, que se não der para ver, vocês verão depois. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá bom? Aliás, em relação a tudo. Podem ficar tranquilos. E vocês que estão online, podem fazer aí as suas perguntas e a gente vai vendo aqui e vai respondendo, ok? Então sejam todos bem-vindos aqui online, sejam todos bem-vindos vocês também que estão aqui de maneira presencial, e mais uma vez eu falo que é uma felicidade muito grande para mim e uma realização gigantesca de estar ministrando esse curso para vocês. Falei demais já? Então vamos lá. Eu vou entrar com os slides. Vocês não precisam se preocupar muito em copiar, porque depois eu vou disponibilizar na plataforma embaixo, tá bom? Embaixo da aula não tem problema nenhum. Então vamos lá. Aqui, uma breve apresentação. Deixa eu tirar isso daqui e voltar para o chat. Ok. Cris, mandando no coração. A Cristiane, ela é de Nova York. Ela já faz a psicanálise com a gente há um bom tempo. E agora veio para a neurociência também. Bom, gente, neurociência aplicada ao comportamento humano. Antes que eu fique um pouco agitada, vocês têm pressa, alguma coisa assim? Posso atrasar talvez um pouquinho a aula? Ok.
Obrigada pela compreensão. Então, assim, a neurociência aplicada ao comportamento humano, ela é bem diferente daquela neurociência que a gente faz. Aliás, ela é diferente de qualquer tipo de pós-graduação de neurociência, porque assim, a pós-graduação de neurociência, ela te dá ali 4 aulas, um pequeno embasamento, e aí você se vira para correr atrás e sair atrás de pesquisas. Então, é algo mais raso. Quando a gente ingressa em um curso realmente de neurociências, nós temos essa questão de ampliar os conhecimentos a fundo, tá? Então, existe uma diferença. A neurociência aplicada ao conhecimento, ao comportamento humano, que é a minha área de pesquisa, tá? Inclusive eu utilizo animais, não dou choque em macaquinhos, tá? A minha utilização é na questão, porque a minha tese, depois eu vou mostrar a dialética toda, que é a tese, a antítese, a síntese, tudo isso eu mostro para vocês, mas não é o momento agora. Essa é a minha área. A minha área, bom, eu já chego lá quando eu for explicar a respeito desse conhecimento. Isso não indica que vocês não terão conhecimento da aprendizagem, ok? De como eu vou desenvolver a aprendizagem, onde a gente desenvolve a aprendizagem, quais são as maneiras de se desenvolver corretamente a aprendizagem, principalmente a intelectual, porque, gente, se a gente não desenvolver um grau elevado de saber como estudar na parte, levar para esse lado intelectual, a gente enlouquece, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês quem se interessar em ser neurocientista, não importa a faculdade que vocês fizeram, ok? Vocês podem vir da educação, eu tenho as duas, né? Eu sou da educação e sou da área da saúde. Mas vocês podem vir da área da educação, podem vir da área da saúde, que vocês podem se desenvolver com pesquisas, se isso for interessante para vocês, é claro. Então, vamos lá. Ai, minha canetinha me faz uma falta. Primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês é algo que é importante, mas eu expliquei com palavras bem leves, tá? Que não são as mesmas palavras que vocês vão encontrar na apostila, mas eu expliquei de uma maneira bem leve para que todos possam entender. Nós vamos aprender a respeito da anatomia e fisiologia do cérebro, essencial, a gente precisa compreender essa questão. Porém, eu não vou chegar como numa faculdade da saúde, pode ser medicina, pode ser enfermagem, pode ser farmácia, seja qual for, primeiro semestre, né? A gente entra e vai estudar anatomia, e você vê o corpo humano inteiro, vê a fisiologia, você vai conhecer o funcionamento do corpo humano inteiro, e onde eu aplico, sabe? É algo que é muito difícil e você acaba não aprendendo. Você pode até decorar é uma coisa, aprender é outra. Inclusive, é muito interessante essa questão de para onde vão essas informações no cérebro, quando você decora e quando você aprende. Então, a intenção nossa é ensinar realmente para que vocês aprendam. Então, isso é necessário. Vocês vão aprender como controlar as emoções e as ações, faltou um S aí, de vocês e dos outros. Então, vocês vão ter um controle sobre a emoção de vocês e, ao mesmo tempo, se vocês verem uma pessoa que não está controlada, vocês vão controlar as emoções dessas pessoas. Então, infelizmente, isso pode ser usado para o bem, para o mal, mas nós teremos uma ética de usar sempre para o bem, porque infelizmente a gente vê aí pessoas usando, né, essas técnicas todas para algo que não é muito ético. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque aquilo que a gente faz a gente vai pagar um dia. Bom, para desenvolvimento e do autoconhecimento, na verdade, deixa eu tirar. Desenvolvimento do autoconhecimento de vocês. Nós vamos educar o nosso cérebro para tomada de decisões que nos levarão ao sucesso, tá? Porque muitas vezes a gente fica naquele ciclo de tomadas de decisões
Pode ser, isso acontece muito em relacionamentos, né? Ciclos, sempre o mesmo tipo de namorado. A gente já falou sobre isso, acho que eu falei com a Vanessa sobre isso. Sempre aquele mesmo ciclo. Aliás, a gente tem vários pacientes que são assim. Trabalho, enfim. Existem várias áreas, né, da nossa vida, onde a gente toma decisões erradas, mas não é porque a gente quer, é porque a gente não sabia, a gente não compreendia. E a partir daí a gente vai começar a compreender por que a gente está tomando essas decisões erradas. Então isso vai nos levar a um sucesso mesmo em todos os âmbitos da nossa vida. Há aplicações práticas, né, para atingirmos nossos objetivos, então a prática aí é fundamental, porque não adianta ficar aqui falando e a gente não praticar nada. Então é muito importante que a gente pratique. Então essas aplicações práticas para que a gente possa atingir os nossos objetivos, uma coisa que é fundamental, né, na vida da gente é a comunicação eficaz em todos os tipos de relacionamentos. Gente, isso traz a paz ao mundo, né? Se todo mundo soubesse disso, o mundo não estaria do jeito que está. Então, essa comunicação eficaz ela é muito importante. Como conquistar tudo o que desejamos? Isso é possível, tá? Eu já fiz uma grande pesquisa a respeito disso. Desenvolver um novo olhar e uma nova perspectiva de vida. A saúde mental, física e mental, a gente vai entrar em uma viagem no sistema nervoso, aqui eu esqueci de colocar, no sistema nervoso central e periférico, para a gente compreender muito sobre a saúde física e a saúde mental também, o que a saúde mental causa na saúde física. Vamos estudar, porque vamos compreender por que nós falhamos em como vencer na vida, o poder da neuroplasticidade em todas as suas áreas, porque a gente entende a neuroplasticidade quando a gente estuda a educação infantil, ou a educação que a gente entende, que a gente tira de um lugarzinho, a gente expande em outro, enfim. Mas a gente vai aprender de uma maneira muito mais complexa e para ser utilizada em todos os setores da vida. Então, o poder da neuroplasticidade no comportamento humano, na aprendizagem e na memória. Ler o ser humano através da linguagem não verbal. Isso é fantástico, porque quando a gente clinica ou até na nossa própria vida, né, é muito importante que a gente leia o ser humano. Então, eu acho que eu falei isso na aula passada, acho que eu comentei isso, que eu falei, é fácil, a gente olha, por exemplo, eu tô vendo todo mundo virado para cá, então até então eu tô entendendo que vocês estão aí com um interesse na aula. Se de repente eu começo a virar, e sabe, eu vou ter que ficar atenta a tudo isso, e isso é uma coisa que se torna natural na nossa vida, a gente sabe como a pessoa está se sentindo, a partir de demonstrações físicas que ela tem. Isso é uma coisa muito importante também. Bom, próximo. Benefícios terapêuticos para nós e para terapeutas. Então, tratar e curar do ser humano com muito mais rapidez e facilidade e eficácia. Promover bem-estar aos seus pacientes a partir da primeira consulta. Possuir as mais diversas ferramentas validadas cientificamente. Receber mais reconhecimento e autoridade. Aumentar significativamente o preço, né, das consultas, porque valor é outra coisa, devido aos resultados e conhecimentos apresentados. Porque quando a gente começa a conversar com uma pessoa e a pessoa passa aquilo e de repente você fala, então, isso está acontecendo devido a essa parte do seu cérebro, ou desse neurotransmissor, disso, daquilo, às vezes a gente dá uma explicaçãozinha rasa e a pessoa fica já assim. Se é uma pessoa mais intelectual e, por exemplo, a gente vai atender um médico, aí a gente para e dá uma explicação um pouco mais aprofundada, e isso dá um nível de relevância muito maior para a gente. Então isso é bem importante, ok? Onde eu parei? Modificar o estado emocional dos seus pacientes rapidamente. Eles entram de uma maneira e saem de outra, tá? Isso é fantástico, em qualquer consulta.
E agora aqui, compreender o que é personalidade e como podemos alterá-la. Gente, isso aqui é minha área de pesquisa, tá? E eu quero muito explicar isso para vocês, porque tem dois motivos. Primeiro, nós estudamos, quando a gente estuda na área da psicologia, a gente entende que 20%, né, vem do DNA, a nossa formação da nossa personalidade. E o restante vem no decorrer da vida, a gente vai se desenvolvendo e formando a nossa personalidade. Só que a gente começou com algumas pesquisas e assim, se a gente fala de transtornos de personalidade, por exemplo, uma bipolaridade, uma personalidade limítrofe, são transtornos de personalidade. E o que a gente tem até hoje na vida? A gente escuta que isso não tem cura. Mas espera aí, se eu posso alterar uma personalidade, por que eu não posso curar um transtorno de personalidade? Então foi daí que veio, claro que eu tenho ânsia por várias questões, né, do conhecimento, mas é muito importante essa questão, porque quando a gente compreende o que é a personalidade, como é a personalidade de cada um e como a gente pode alterar isso, ainda que exista um casal ali brigando o tempo todo, ainda que existam familiares, pais e filhos, mães e filhas brigando ou não se adaptando com a personalidade, se existe algo de errado, claro que assim, a gente não vai criar robozinhos do jeito que a gente quer pra gente, não é isso, tá? É assim, uma personalidade de uma pessoa que sofre, que nunca tá bem. Gente, peraí, tem coisa para alterar, a gente consegue. E isso é muito legal, sabe? Isso empolga muito, porque são vários experimentos, né? Isso eu já venho pesquisando desde a minha época que eu me formei na faculdade de música. Então, tem muitos e muitos anos que eu estudo sobre isso. Então, a gente compreendendo o que é a personalidade de cada um e como a gente pode alterar, e a gente pode sim alterar, a neurociência mostra isso para nós, é muito importante. E outra coisa que a gente vai sempre se manter, né, com atualizações. Então, hormônios neurotransmissores, isso daqui não é bem uma atualização, mas assim, se a gente tem um conhecimento muito grande a respeito dos hormônios neurotransmissores, a gente vai saber que, por exemplo, na próxima aula, eu não vou falar o nome, mas na próxima aula eu vou trazer uma molécula que ela é capaz de levar a gente para o céu e levar a gente para o inferno, a mesma molécula, tá? Então, tem muitos neurotransmissores, muitos hormônios que eles são capazes de mudar nossa vida para o bem e ao mesmo tempo, se a gente não souber como usar, como trabalhar, ela leva a gente para o inferno. Eu não estou brincando, é muito sério, sabe? Então existem pesquisas e mais pesquisas sobre todos os hormônios neurotransmissores e essas pesquisas não param e cada vez vão evoluindo. Mudanças de hábitos, são pesquisas que sempre estão acontecendo e a gente vai trazendo, práticas e descobertas inovadoras, que é algo muito importante, e tratamento e entendimento de patologias através da psicossomática, de uma maneira mais aprofundada do que a gente faz em cursos de psicossomática e dentro da área da psicanálise, que a gente tem uma matéria que a gente fala sobre a psicossomática também. Bom, aqui eu vou dar uma breve explanada e, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, eu estou com vocês aqui na tela, tá? Que o pessoal online pode me mandar qualquer pergunta. Gente, o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, eu coloquei aqui uma imagem, né, do sistema nervoso periférico, que ele atinge todo o nosso corpo, e o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, eu vou dar uma breve resumida. Ele vem até aqui, na medula espinhal, onde, se você mandar um comando, se você tiver algo que não está bem aqui, ele vem e desce. Aqui eu estou mostrando no concreto. Eu não estou falando para vocês, como eu falo numa aula de psicanálise,
Gente, olha, psicossomática é assim, se vocês estiverem com algum problema, vai dar uma dor de barriga. Então, assim, a gente fala de uma maneira um pouquinho diferente. E aqui a gente tem a prova disso. Por quê? Ele vai descendo, então aqui ele vem e te traz uma dor de barriga, ele vem e te traz uma dor no pulmão, ele vem e te traz uma dor no coração, e inicialmente isso é apenas fisiológico, mas com o decorrer do tempo isso pode passar a ser biológico, ou seja, pode se transformar realmente em uma patologia, e a gente precisa cuidar disso. Quem que rege tudo isso? O cérebro, ok? Então, o cérebro é muito importante que ele seja, em primeiro lugar, bem cuidado. Então, nós que estamos nessa profissão, nós vamos sempre ter que nos atualizar, é muito importante, porque quantas e quantas pessoas já chegaram para mim se queixando de problemas patológicos e a gente curava através da mente. Inclusive, eu posso citar vários médicos que me procuraram com problemas patológicos e a gente resolveu através da mente. Eles sabiam que aquilo era por causa da mente, então eles procuraram a terapia para se curar dessas questões. E agora, quem sabe o que é isso? Neurônio. Quem mais? Quem mais quer palpitar? Neurônio. Todo mundo concorda? Sim. Parabéns. Nós vamos entrar depois na próxima aula. Eu só trouxe essa figura para que vocês, para fazer essa pergunta mesmo, se vocês já tinham visto um neurônio. Neurônio é isso, né? Que são os axônios, enfim, a gente vai estudar o neurônio de maneira mais aprofundada. Eu quero agora, tanto que eu coloquei, vamos conferir isso que eu falei para vocês, do sistema nervoso central e o periférico, e só coloquei atividade prática e depois eu vou explicar isso para vocês. Eu queria alguém que se dispusesse a participar dessa atividade. Eu queria uma pessoa. Eu vou, sim. Você. Já é proativo. Tá. Então, o que eu preciso, Lívia? Eu preciso que você saia da sala, porque eu preciso combinar, e assim, vai lá na recepção falar para as meninas, eu vim ver vocês, e elas são umas fofas. Tá bom. E aí eu já te chamo, porque eu vou contar para eles o que vai acontecer, para eles fazerem as observações. Ai, meu Deus, tá bom. Tá bom? Senti um arrependimento. Gente, é muito interessante essas questões. Eu acho assim, fantástico. Ela é bem proativa, né? Ela é uma fofa, gente. Ela gravando depoimento da mochilinha dela, eu fiquei com vontade de apertar, eu fiquei pensando tanto tempo naquilo. Gente, o que eu vou fazer com a Lívia? Nós temos essa capacidade de ler as pessoas. Eu acho incrível, a minha filha de 14 anos, ela me acompanha em cursos, palestras, congressos, enfim, e ela consegue fazer a leitura de quatro sistemas ao mesmo tempo. Eu não consigo, tá? Mas é que ela assim se desenvolveu demais com isso. O que eu vou fazer com ela? Eu vou calibrar ela em primeiro lugar. Não é aquela coisa só do olho, não. A gente calibra muito, porque a gente calibra a pessoa e vê para onde que ela está olhando. Normalmente tem um lugar que é correto, mas a gente tem que calibrar para ver se realmente a pessoa tem a mesma calibragem do comum. Então a gente tem que ser muito certeira nisso, né? Principalmente quando a gente fala de psicologia forense, psicanálise forense. Então a gente tem que calibrar direitinho. O que eu vou fazer com ela? Eu vou agora e vou pedir para vocês fazerem isso. Quando ela voltar, eu vou, em primeiro lugar, eu vou fazer uma pergunta que mexa com que ela me responda num sentido emocional. Vocês vão perceber que ela vai mexer com um dos braços. Essa é a minha calibração. Então, por exemplo, eu vou falar assim: o que você sente pela sua mãe? Ela, eu sinto pela minha mãe, então eu já sei, tá? Não sei qual braço vai ser, mas eu já sei que ela está usando a parte emocional do cérebro dela para falar o que ela está sentindo. Se
eu vou pedir para ela fazer uma conta de matemática. Uma conta simples. Nossa, ainda bem que não fui eu. E aí provavelmente ela vai mexer com uma das mãos. Quando a pessoa mexe com as duas mãos, outro dia eu estava assistindo uma neurocientista e achei fantástico. Ela fica o tempo inteiro com as duas mãos iguais, se mexendo o tempo inteirinho. Por quê? Ela não quer que ninguém saiba o que ela está sentindo ou pensando, enfim. Eu achei incrível aquilo, porque a gente nunca fica assim, né, naqueles movimentos sempre iguais. A gente mexe com uma mão, mexe com a outra. Então eu vou calibrar e vocês vão anotar se foi a esquerda ou se foi a direita que ela usou o raciocínio lógico e que ela usou a emoção. E após isso, vocês aí em casa também, tá bom? Todos vocês já colocaram aí a Maria Ruth, ótimo, Cristiane, estou adorando, a Eliana, está tudo certo, ótima aula, que bom, fico muito feliz. Bom, então vocês em casa também façam o mesmo, ok? Vão anotando. Então, aí vocês podem até, como vai ter uma inversão de câmera, inversão, né, da maneira que tá, marca o lado um lado e o outro, independente de ser esquerdo, vê o jeito que vocês estão vendo e inventem vejam qual é o esquerdo para vocês e qual é o direito. E anotem. E eu vou continuar fazendo perguntas. E eu vou continuar conversando com ela. E a cada pergunta que eu for fazendo, vocês vão anotando se ela está mexendo. Se eu estou mexendo com ela no sentido emocional ou se eu estou mexendo com ela no sentido racional e ela está me passando as respostas. E se ela mexer as duas mãos, a gente sabe que ao mesmo tempo que ela teve que utilizar a parte emocional, ela teve que utilizar também a parte racional. Tá? Deu para entender? E o esquerdo é o lógico e o direito é a emoção? Então, existem assim algumas questões que isso a gente vai discutir bastante. Primeiro tem a questão da lateralidade. A questão da lateralidade é inverso. Então tem assim, quando a gente fala de lateralidade, a gente inverte os lados. Por exemplo, eu estou mandando o comando daqui para mexer aqui. Isso a gente estuda na psicopedagogia, nessas áreas assim, na neuropsicopedagogia. Tem essa questão, tem a outra questão que essa questão de só o esquerdo é lógico, só o direito é lógico, é um pouquinho mais profunda do que só isso, tá? Então, e tem mais um monte de explicação que eu posso passar para vocês. E aí, vocês vão descobrir o que para ela é lógico e o que para ela é emocional a partir da primeira pergunta que eu sei. Quando ela for pensar, for fazer a conta, ela vai movimentar um dos braços. Ou ela pode até acontecer dela sentir uma emoção, de um nervoso, e aí ela mexe com um dos braços, faz a conta e ao mesmo tempo pode mexer com o outro, porque ela está com uma emoção, porque ela está aqui na frente. Aí eu repito uma outra pergunta para a gente ir relaxando e eu vou trabalhando assim. Você ia fazer alguma pergunta? Sim, quando a gente fala de só lado esquerdo é emocional e assim, ou o direito racional, eu acho que não dá para usar esse critério justamente até por conta de quem é destro também, e quem é canhoto. Então, né? na verdade, o destro e o canhoto, o que acontece? A pessoa canhota, é dito, né, estudado, que eles são mais inteligentes. Por quê? Porque assim, quando a gente está escrevendo, a gente está utilizando ali, isso é uma coisa que é bom que eu vou gravando, porque depois eu respondo para todos vocês. Tá? Porque eu quero escrever essa questão do canhoto, tá? Porque ela é muito importante, e aí eu te explico. Eu só não vou explicar porque agora, porque é uma coisa bem... tudo é grande, sabe? Tudo é muito conteúdo. E de repente, se eu quiser te explicar de uma maneira simples, eu posso estar explicando errado. Mas é mito essa questão, isso eu já posso te falar. É mito essa questão que só o lado esquerdo só pensa no lógico e só o lado direito pensa no emocional. É mito, tá? Vou chamar ela, por favor. Vamos lá, Liv. Deixa eu ver se está aparecendo na câmera. Vem mais para cá um pouquinho. Pode ficar relaxada, tá? Não, então, relaxa.
E vamos lá. Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa, resposta rápida. Quanto é 3 mais 5 mais 4 mais 3? Ah, não sei. Então faz as contas. Calculadora. Pra que servem os dedinhos? Ou Excel pra contar? Também. 5 mais 4, Aí, 9 mais 6. Vou facilitar. 5 mais 4 mais 9. Vou facilitar, tá? Vamos lá. 2 mais 3 mais 1. 7. Gente, eu lembro no Excel. Ainda bem que não fui eu também, viu? Pensamento e emoção, raciocínio e emoção, né? Então, assim, vamos lá. Eu tirei devagar pra contar, então. Tá, então vamos lá. Vocês estão entendendo, né? Então, ok. Então, vamos lá, para você poder contar. 2 mais 3. 5. Tá. Tá, agora eu vou rápido. Mais 1, mais 2, mais 3. 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Você... Bom, eu já entendi, mas eu vou tentar fazer uma outra questão. Se você tiver numa situação onde você está correndo um perigo, o que você faz? Você enfrenta ou você foge? Normalmente acho que pronto. Tá, pode ficar mais livre, tá? Pode se expressar com mãos, pode se expressar à vontade, porque quanto mais você se Eu expressar... não gosto de fugir, acho que eu tenho que resolver na hora, eu gosto de resolver. Tá. E se tiver um jacaré na sua frente, o que você vai fazer? Me falaram que não pode correr pra trás. O ideal é tentar ficar assim, dar uma assim, assustar ele pra ver se ele foge. Ok. Mais uma pontinha. Mas não sei se eu faria isso na vida real, né? Numa situação real. Mas eu sei que falaram que se você sair correndo, acho que não é bom. Tá. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Só pra marcar uma coisinha. Eu não faria nada de ficar olhando. Ou talvez eu nunca encontrar um jacaré na minha vida. Não sei. Uma última continha aí. 3 mais 2 mais 4 mais 1. 3 Pode usar o mais dedo. 2, Usa o dedo. 5 mais 4, 9 mais 1, 10. Tá. Não precisa usar o dedo pra fazer a conta? Eu fiz errado? Só quero saber se você quer usar o dedo pra fazer a conta. Posso usar o dedo. Então, vai lá. Vou te dar outra, você usa o dedo, tá bom? Tá. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3. Não, melhor sem o dedo. 3 mais 4. Foi isso? 2 2, mais 3 3. mais 4 mais 1. Dava 10 desde o início? Dava 10. Bom, ok. Vamos lá. Eu queria que você contasse para mim só um pouquinho a respeito da relação que você, de alguém. Me diz uma frase sobre alguém que você ama demais nesse mundo. Minha mãe, uma frase? Ela é muito guerreira. Ela me teve com 15 anos, então eu vejo ela como uma guerreira que não deve ter sido fácil ter engravidado com 15 anos. Foi uma palavra, né? Uma mulher guerreira, uma frase. Tudo bem. E se você pudesse, assim, se expressar, por exemplo, de uma maneira mais expansiva e tivesse que mandar um recado para ela, porque ela pode ser que ela te escute. Ela não está escutando, tá bom? Não é nenhuma pegadinha. Eu já falei que ela é a maior referência e orgulho na minha vida. E que eu amo muito ela. E que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Que lindo! Que fofo. Ok. E você lembra de algum aniversário? Qual foi o último aniversário que você lembra da sua infância? Que você fez? Festinha? Acho que foi um da Ariel. A gente fez um condomínio no prédio mesmo.
Aí chamou os familiares mais próximos e o tema era da Ariel. Acho que esse é o... E você era feliz? Você foi feliz? Você ficou feliz? Ah, deu uma choradinha. Não lembro por quê. Lembro que deu uma choradinha. Ok. Mas no geral acho que foi ok. Não sei se eu briguei com alguém, minha mãe falou. Bom, ok. Era criança também. Legal. E o que mais? Não vou te perguntar quanto, mas assim, você tá feliz com o que você ganha por mês? Olha, hoje eu consigo viver bem, mas feliz, acredito que eu quero ter uma vida melhor. Tá. Ter mais coisas. Você tem comprar meu ambição? apartamento, meu carro. Hoje eu moro de aluguel, não tenho carro ainda, porque assim, é o carro ou o aluguel. Então eu prefiro morar sozinha hoje, é uma escolha. Porque se ter os dois, aí eu vou ficar me privando de coisas que hoje eu gosto de fazer. Comer, né, gente? Comer. Aonde você esconde sua comida? Você tem essas coisas de Não. guardar numa gavetinha? Não, porque a casa é Não. sua, né? É. Então você não precisa esconder Não em escondo gavetinha nada. igual minha filha faz. Aí Ela tem o um kit chocolate. de chocolate. Ela tem um kit de chocolate dela escondido na gaveta. Você abre e você vê aquelas coisas assim. Não. Tá. Bom, gente, vocês querem que eu faça mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você tá nervosa? Tô. Boa. O que mais? Você tem namorado? Não. Não. Só uns namoradinhos. Ah, tá. Mas no momento tô bem. Se sente bem sem ter namorado? Sim. Muito melhor. Porque ficar, né? Não dá. Já tive uns namoradinhos aí. Ok. Aí eu ficar bem. Ok, vamos lá. Mais alguma pergunta? Todo mundo já entendeu? Posso Pode. fazer uma? Pode. Como que é a relação com seu pai? Tranquila. Melhor do que com a minha mãe, assim. A minha mãe é a pessoa, né, que eu tenho maior referência na minha vida. Mas é que eu já tive mais atrito. Com meu pai, eu nunca tive um atrito assim que eu lembro e falei, nossa, peguei com ele. Não, a gente é mais tranquilo um com o outro. Ele também foi jovem, né? Minha mãe tinha 15, ele tinha 16, eles foram casados 10 anos. Então eu tive um pai presente. Depois que eles separaram, deu uma distanciada assim, né? Mas algo que eu não senti muito. Ah, eles separaram. Separaram com a minha idade. Eu tinha 25 e ele tinha 26. E hoje eu moro no mesmo prédio que ele mora no primeiro andar, mora no 10. Então às vezes parece uma barata lá e eu falo, Ai, que gostoso. Aí ele vai. é uma barata enorme. Vai. Tá. Mas sim, não é flores também não, gente. Aqui se for entrar em detalhes, né, assim. Mas Sim. no geral, sim, eu acho que é ok. Você é mais parecida com a sua mãe ou com o seu pai? Com a minha mãe. E se dá melhor com o seu pai, é isso? Não, com a sua mãe. Sua mãe É assim, é da mesma a... forma que não, tem tá. a maior parte de coisas boas, de experiências, de vida, foi com a minha mãe, mas se for de briga, também minha mãe. Com meu pai, tranquilo, acho que assim, não sei. Tá. Então, os melhores momentos felizes foi com a minha mãe. Você promete vir sempre na aula com mochilinha pra eu ter vontade de te apertar você. Os maiores momentos felizes foi com a minha mãe, mas também os mais nervosos, na época da adolescência, assim, né? Ela é jovem, eu também era jovem, então também os maiores traumas. Com a mãe também. Eu era jovem, gente, ela começa a falar isso, eu começo a ficar assim. A Eliana Porque tem uma ela é pergunta jovem, aí, ó. porque ela já não é mais jovem, entendeu? Imagina que eu sou uma múmia. Mas enfim. A Eliana perguntou aí, ó, uma pergunta pra ela. Eliana, ai, obrigada. Gente, se vocês puderem dar uma olhadinha aqui, me ajuda sei. bastante. A Eliana, pergunta pra ela algo que deixa muito emotivo. O que te deixa muito emotiva? Ver vídeo de bichinho sendo maltratado. Vi filme de cachorro morrendo. Tipo, Marley, assim, é um filme de terror pra mim, gente. Eu não sei, dá muito ruim mesmo pra mim. Eu prefiro ver Jogos Mortais do que ver um vídeo de um bichinho ou coisa sendo maltratado. Isso me deixa um negócio não é muito legal. Sim. E Será que eu já fui um bichinho na vida passada e eu não maltratada? Não sei. Vamos ver. vamos descobrir o que tem aí no seu cérebro, na sua amígdala, principalmente. Ele tirei. Não tem aula, não tem palestra que não tenha essa brincadeira ou até proposital. A gente vai falar da amígdala, aí a pessoa, eu tirei, depois eu quero a pessoa mais. É muito legal. E
E a Eliana também está perguntando algo que te deixou muito emotiva. É a mesma Que coisa. Tá. Foi a primeira coisa que aparece na minha cabeça. Se eu vejo um bichinho, um vídeo na internet, qualquer coisa, eu começo. Fico mal, gente, de verdade. Eu acho que eu fico pensando no vídeo o dia inteiro. Ok. Gente, vocês conseguiram entender já? Tudo bem? Sim. Vai comunicar, né, agora, pra ela o que. Vou. Eu não ia, na verdade, Não? mas eu vou. É. Mas eu vou. Eu tenho uma observação depois que você falar, aí tudo bem. Se Ah, não falar, ótimo, não então eu falo vou nada. falar. Pode ser. Obrigada, meu amor. E agora você vai entender tudo. Nossa, Bom, guerreira. Tá bom. guerreira. Ai, meu Deus. O que a gente fez? Vou contar primeiro para você o que a gente fez. A gente te leu. Tá? Certo. Eu ensinei eles. Será que eu tô bem? Eu passei para eles não é uma muito, pequena técnica de leitura, tá? Das emoções e das razões. E, inclusive, eu marquei na minha mão, porque eu peguei, né? Viu a hora que eu peguei a caneta emprestada? Foi para marcar, porque eu tive que virar para pegar, enfim. E aí a gente fez a leitura das coisas que a gente fez um teste em você para ver com qual mão você se manifestaria. Depois você vai assistir a aula, vai ser muito legal para você. E qual seria a sua mão que mostrava mais emoção e qual seria a sua mão que mostraria mais razão. Você mexe muito com as duas mãos. Mas é muito perceptível, isso é desenvolvimento, tá, gente? Vai fazendo na rua com um, com o outro, porque é uma questão de desenvolvimento. Antes de você fazer até a sua acho que você vai observação, responder já. porque de repente vai ser a mesma coisa. Vocês perceberam que quando a gente começava a falar do pai, da mãe, ela trabalha muito com essa questão das duas mãos, mas de repente ela vinha aqui, ó, a minha mãe. Então, naquela frase, naquele momento que ela colocou a minha mãe é meu exemplo, ela saiu daqui, aonde eu falei, ela misturava a razão com a emoção, porque ela está numa situação desprevenida. Ela está, não é que é desprevenida, na verdade é uma situação prevenida, né? Porque ela está aqui na frente. Verdadeira. Sim, mas você está numa situação que você veio para frente de uma sala de aula e começou a receber perguntas. Lógico que o seu racional ficou, meu Deus, o que estão fazendo? Não na maldade, né? Sim. Mas assim, o que é esse teste, o que estão fazendo? Então você teve um raciocínio, tentei fazer você contar com os dedos, que é o que tem de mais fácil, porque quando a gente pega, isso é o que tem de mais fácil. Com os dedos. Então, essas perguntas que eu fiz para ela foram todas espontâneas, mas eu gostaria que vocês me dessem um feedback daquilo que como eu dei num determinado momento, tá? Dessa relação dela do emocional com o racional. Cíntia, você tinha falado. O que eu achei foi exatamente o que você achou, né? Ela procurou se manter bem, assim, vamos dizer assim, comportada, né? Pra não gesticular muito, talvez ela tenha até um treinamento já, não sei. Gente, relação. eu apresento muito apresentação de resultado no trabalho. Então aqui eu não soltei mais, né? No trabalho. Então, e ela deve ter né? Caneta, eu seguro caneta, pra não dar pra poder. Eu imaginei isso pelo que ela já falou que ela faz, né? E percebi a mão esquerda quando falou da mãe. Mas o tempo todo ela se mantinha com as duas mãos. Mas ela dava uma escapadinha. Pra esquerda. Sempre pra esquerda a emoção, eu achei. Sim. E o que acontecia? Eu percebi, o que veio mais pra mim foi que não, essa questão, tá vendo? A gente vai juntando as opiniões, é muito interessante, porque pra mim veio mais a questão de que ela teve que se manter ali na razão o tempo todo. O tempo todo. Porque aqui, o tempo todo as mãos juntas e de repente uma saía pro lado. Então o que aconteceu ali para ela? Ela estava passando por uma prova. Sim. Então a prova sempre faz a gente utilizar a razão. Agora, se vocês estão conversando ali no meio da rua e a pessoa está gesticulando
E aí vocês conseguem com muito mais facilidade, porque é difícil alguém ficar sempre com as duas mãos. Então, isso faz com que a gente perceba muito mais. Fala, Vanessa. Que nem Você quando perguntou. ela põe a mão no cabelo, ela sempre vai com a mão esquerda. Ela mexendo no botão da camisa, da blusa, com a mão esquerda. Outras observações, Exatamente. porque assim, o que teria de razão, de lógica de colocar a mão no cabelo? Não, a gente está ali. Charme aqui. O charme. A gente tem emoção no meio, né? Um cuidado, é algo que não envolve um raciocínio, né? A gente leva a mão pro cabelo, eu levo porque a minha franja fica caindo no meu rosto, eu tenho que o tempo todo ficar mexendo no cabelo. Mas enfim, ótima percepção também. Tereza, alguma coisa? Que a gente estava comentando sobre a questão na hora estava meio desprevenida. Eu acredito até que não seja uma defesa verbal, mas de gestos, sabe? Eu preciso meio que justificar, meio que defender o que eu estou falando. Então, perfeito, gente. Quanta colocação linda que vocês estão colocando. Isso eu acho que envolve mais o emocional, né? Porque eu preciso falar por que eu pareço mais com a minha mãe do que com o meu pai. E aí eu preciso E aí, de repente, não só o emocional, às vezes os dois lados, porque eles estão trabalhando ali junto. Sim. Nossa, eu preciso me justificar, e aí isso também traz uma emoção, sabe? Por isso que a gente tem que sempre lembrar que os dois, a emoção e a razão, elas trabalham junto por muitas vezes. E uma coisa que vocês vão aprender que é seríssimo, é quando a emoção cobre a razão, e existem muitos momentos na vida da gente e a gente cai num estado assim um estado como se a gente estivesse literalmente drogado, tá? Isso é uma coisa que vocês vão aprender também, que é fora desse contexto aqui, mas eu já aproveitei para dar um spoiler. Vamos lá, Cíntia. Cíntia 1, Cíntia 2. Não, eu prestei mais atenção mesmo que ela sempre estava com as duas mãos, eu notei só isso. Ok. Marcos. Quando ela falou da mãe, ela mexeu a cabeça mais para o lado esquerdo do que para o direito, né? O cabelo dela está sempre voltado para o lado esquerdo também, né? E quando ela falou do namorado, né? Ela levantou a mão direita mais vezes do que a mão esquerda. Verdade. Então, Também vi isso. que ela também tem uma característica mais emocional do que racional, apesar de ser uma pessoa inteligente, né? Mas ela gosta mais de trabalhar com o lado emocional, do tipo de pessoas que sente muito aquilo que as outras pessoas sentem. Então, provavelmente no local de trabalho você deve, com injustiça, você deve ficar chateada, né, irritada com pessoas que são ignorantes, coisas desse tipo, né? E está sempre meio que querendo defender os fracos e os comprimidos, né? Aquela pessoa que gosta de estar ali cuidando das outras mais frágeis, né? Real. É isso mesmo, né? Real. Perfeito, e ele ainda foi para a cabeça já, né? Ele saiu da percepção que eu pedi ali só no braço, porque depois tem os olhos, tem o corpo, tem vários movimentos. Então, e você já saiu e já foi para outras percepções. Parabéns, Marcos. E Ivens? Eu, na verdade, quando ela falou muito da mãe, né, usando as duas mãos, e depois falou que a mãe seria um exemplo de vida que você gostaria de seguir e tal, então eu entendi que era uma parte emocional, mas tem muito do racional também, porque um exemplo de vida, quando, né, você quer chegar aonde aquela pessoa chegou, quer ser espelho, né, ter o espelho daquela pessoa, os objetivos que aquela pessoa alcançou, então eu acho que isso está muito ligado ao racional. Então por isso que eu acho que as duas mãos ficavam juntas, porque o racional ali também, apesar de ter emoção pela mãe, falou muito forte o racional também, que é um exemplo de pessoa que você quer ser igual. E eu percebi a emoção quando falou do pai. Quando falou do pai, foi quando eu senti que a sua mão esquerda, ela ficou mais A direita da evidente. emoção e a esquerda da razão? Ao contrário. Então eu escrevi No errado. seu caso. No seu caso, Esquerda é emoção.
no seu caso. No E seu até que você não sabia disso. Ah, eu achei que um por isso lado que a era- gente calibra antes. É. Por isso que a gente sempre faz, porque assim, normalmente a gente existem, né, características tanto de quando a gente vai buscar uma lembrança, a gente olha para um lugar, quando a gente está criando, inventando, a gente olha para outro, a mesma coisa com as mãos. Tudo isso, existem alguns parâmetros que até em algumas literaturas eles colocam como corretos ali e absolutos. Mas não, a verdade não é essa. Por isso que eu falo, gente, estudar a neurociência é estudar um campo onde existe muita coisa que é mito, tá? E a gente tem que desvendar esses mitos, porque senão a gente erra. Então a gente tem que cuidar muito disso. O que eu fiz? Eu comecei calibrando vocês para eles observarem. Ah, tá. Então não existe um lado certo. Cada pessoa... Existem uma maioria de pessoas que reagem da mesma maneira. Só que existem duas questões. A primeira, existem exceções e muitas, tá? Por isso a gente usa a calibragem, tá? E a segunda é que eu esqueci. Peraí. A primeira é essa questão de cada pessoa. E no meu, então, A gente realmente a direita era emocional. Não, esquerda. Esquerda era o meu emocional. Então, isso pode modificar, tá, de uma pessoa para outra, e por isso a gente calibra antes, para a gente ter a certeza. Eu já fiz muito isso. Em consultório, gente, eu faço muito isso. Ah, lembrei a segunda. Qual seria a segunda? Gente, a gente está aqui no ar-condicionado. Lembra que eu falei para vocês? Todos viraram para mim. Eu percebi que desde o começo a Tereza está de braço cruzado e o Fabiano de braço cruzado. Braço cruzado normalmente é uma resistência que a gente tem, mas eu duvido que a Tereza e o Fabiano estejam ali de braço cruzado não querendo receber o que eu estou passando. Não acredito nisso, eu me recuso. Então, assim, existem exceções. Por exemplo, Tereza pode estar com frio por causa do ar-condicionado, o Marcos pode estar com frio por causa do ar-condicionado, porque principalmente o ar-condicionado é voltado diretamente para você está sem blusa. Então, Eu vou te falar, às vezes... eu tô porque eu tô apoiando aqui. Tá vendo? Então, às vezes, existem justificativas que não são exatamente aquelas que a gente prevê. Então, não é uma certeza 100%. Agora, quando a gente explora todas essas justificativas, quando a gente explora todos os estudos, aí sim a gente chega em certezas. Mas, sem explorar tudo, sem conhecer tudo, a gente não consegue chegar nas certezas. Entenderam? Ok. Mesmo porque na calibragem, todas as perguntas racionais de matemática que você fez, ela ficou com as duas mãos, né? Sim. Então ali a gente não Mas conseguiu é diferenciar, ruim. né? Então, E aí a hora que começou com as perguntas mais emocionais, aí sim se destacou o lado esquerdo, mas sim. né, em todo o processo ali, então foi aí que a gente Porque eu conseguiu tentei né? fazer essa menina contar, porque normalmente quando a gente faz esse tipo de Eu dinâmica, as pessoas... Não, você foi totalmente imprevisível. Excel. Ela chegou com um sentimento muito forte que é a timidez ali e a insegurança do que viria. Sim, exatamente. Muito boa colocação, Fabiano. Aliás, não sei se já te parabenizei, você também. Aliás, vocês assim estão fantásticos. Porque eu até pensei, eu vou falar agora, porque senão eu vou esquecer. Do jacaré. Falei, gente, já pensou? A gente numa terapia, uma pessoa aqui, ó, uma equipe dessa, analisando, a gente sai pra casa sem problema. É uma coisa assim. Não, e assim, no final, o comportamento dela, nesse momento, foi racional, né? Foi mais racional, porque ela se mantinha. Exceto quando vinham perguntas poucas que realmente chamaram a atenção dela. E aí vem a questão do Fabiano, que ela estava ali sob uma pressão. Sim. Então ela precisava realmente se manter racional para não... Provavelmente se ela estivesse sentada numa mesa de um barzinho, ela estaria se expressando de outra maneira, porque ela não estava sob pressão, gente. Estava todo mundo olhando para ela no primeiro dia de aula. Sabe? Ela sabe que tem gente de tudo quanto é lugar. Aqui, ó. Teve comentários aqui, vamos ver. A Maria Ruth, conversar Segura equilibrado, feliz que bom. é mais emocional.
A Eliana, no emocional, ela usou esquerda, direita, mas a esquerda predomina. Tá vendo? Foi unânime. Você viu que ela é equilibrada e feliz. Gente, mais ou menos, né? Todos... Olha, também. Floral acima de tudo. eu fico muito feliz porque numa primeira aula, numa primeira abordagenzinha, eu tive como respaldo de vocês, foi unânime a colocação de cada, a leitura de cada um, de todos. Pessoal online, pessoal aqui, foi unânime. Todos vocês conseguiram visualizar o mesmo lado e cada um com as suas considerações. Isso agregou muito a nós, a aula e a tudo mais. Muito obrigada, gente. Vocês estão de parabéns. Nossa, tem tanta coisa. Eu vou... Deixa eu ver que horas são. 9 horas. Eu tenho medo de entrar na amígdala. Mas tá. Gente, eu vou explicar sobre a amígdala uma coisinha bem simples. Para não me estender. Porque assim, nós temos muito esse costume, né? De dizer assim, lado esquerdo, lado esquerdo racional, lado direito emocional. Aí a gente fala assim, aqui a gente tem o neocórtex. O neocórtex ele nasceu, ele é feito para resolver problemas. Aí as pessoas fragmentam muito as explicações do cérebro. Aí a gente fala assim, a amígdala, ela vai cuidar ali daqui, ela cuida das suas emoções, ela cuida dos seus traumas, você vai colocando tudo na amígdala e aí fecha aí o assunto. Então, aí o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é aquela coisa que dá. Quando a gente vai estudar superficialmente sobre o cérebro, a gente tem uma ideia, e vocês me digam se sim ou se não, vocês também aí que estão na internet, me digam se sim ou se não, mas a ideia que nós temos é que cada pedaço tem uma função, certo? Todos pensam igual? Sim. É essa a ideia que a gente tem. Acontece que o cérebro age em conjunto, e é por isso que nós temos traumas, sofrimentos, não aprendemos a lidar com as questões, e por quê? A gente tem esse entendimento que, sabe, é um entendimento raso. E aí quando a gente começa a compreender que tudo é interligado, o sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, aí vira aquele mundo, sabe, de coisas. Então, é muito importante que a gente compreenda, e eu vou passar isso para vocês, a respeito dessa questão das ligações que existe de cada área do cérebro com a outra, porque é isso que explica tudo pra gente, tá? Então, é bem importante que vocês saibam isso. E aí eu ia falar da amígdala hoje, mas eu acredito que não vai dar tempo, tá? Porque a amígdala, ela é digamos que na psicanálise, ela é o inconsciente, tá? Então é pra lá que vai tudo. Então, a gente chama ela de responsável pelas emoções e muito mais, porque na apostila eu já coloquei lá, e tem muita coisa para estudar sobre a amígdala. Eu achei que era interessante trazer ela em primeiro plano para depois a gente ir entendendo as outras partes, porque como eu disse para vocês, entra numa graduação de saúde, vocês vão estudar tudo, aí vocês falam, meu Deus, o que eu faço com isso? O que significa isso? E aí a hora de colocar em prática, já esqueceu tudo, sabe? Então, vamos colocar tudo isso de maneira separada e que faça sentido. Então, aqui a gente tem emoções guardadas desde pequeno, tá? Então, dentro da amígdala é ali que vai ficar essa parte guardada, coisas que acontecem lá atrás que a gente correlaciona e hoje, quando a gente tem aqui, quando a gente sente aqui, a gente vai e tem a ligação com a amígdala e a amígdala vai interpretar aquilo pra gente, o que é que vai chegar
quando eu fizer tal coisa, sabe? Então, isso vai influenciar em todo o restante do funcionamento do nosso cérebro. É muito importante que a gente saiba isso. E daí depois eu vou me aprofundar melhor, tá bom? Tem mais testinhos ainda hoje. Bom, aqui. Gente, grandes erros que nós temos. E aqui vocês vão ver já que tudo é muito mais fácil. Olha só. Tom, uma pessoa do seu trabalho, né? É grosseiro comigo. Tá. Então, eu cheguei e uma das minhas meninas foram grosseiras comigo. Só que assim, eu não consigo suportar chegar para trabalhar e isso nunca aconteceu, tá? Elas são umas flores. Eu falo que, nossa, eu gosto de chegar antes para poder estar com elas e ficar feliz. Então, mas assim, eu não posso suportar que alguém seja grosseiro comigo. Não aceito isso. Então, automaticamente eu tenho que ficar com raiva dessa pessoa que foi grosseira comigo. Por que ela foi grosseira comigo? Eu não admito isso. Eu não mereço isso. Automaticamente estou com raiva. Disparei ali um nível de cortisol, fiz mal para mim e esse foi o pensamento. Tudo bem? Já aconteceu com vocês? Opa, de fazer chorar depois, não na frente da pessoa. Aconteceu com todo mundo? Ou não? Sim. Tem alguém que se livrou disso? Marcos está quietinho. Não, mas já passei por isso também. Ok. Então, essa é a visão comum da gente ter. Porque o nosso cérebro foi treinado dessa maneira. E aí, a gente vem para uma outra questão. Gente, qual é o fato? É isso que vocês precisam também começar a aprender. Qual é o fato? Vou colocar as meninas da recepção. Foram grosseiras comigo. Eu chego para trabalhar toda feliz, enfim. E elas foram grosseiras comigo. Pensamento. Peraí, elas estão com problema. Alguma coisa está acontecendo. Então, isso já me coloca numa posição de acolhimento e não de raiva. Então, o pensamento é esse, o que seria correto. Então, elas estão com algum problema, vamos tentar ajudar, ou enfim. Só que eu não tenho nada a ver com isso, no sentido, eu não tenho que me irritar, eu não tenho que ficar com raiva. Aí a gente pega as regrinhas. Mesmo que as meninas, vamos colocar, vou tirar o tom daqui, mesmo que as meninas sejam grosseiras, eu ainda posso prosseguir com a minha vida, entende? Se eu chegar em algum lugar, levar um coice no elevador, se eu chego aqui, levo um coice no elevador. Gente, aqui nesse prédio não, eu amo esse edifício, as pessoas são educadíssimas, mas eu já trabalhei num edifício que eu entrava, bom dia, e a pessoa ficava assim. Gente, aquilo era assim o caos. Aqui não, aqui todo mundo, pelo menos que eu já encontrei, são uns tesouros. Eu amo trabalhar aqui. Então, aí aqui, a gente tem que colocar essa regra. Mesmo que a pessoa seja grosseira, ainda eu posso prosseguir. Acabou, ela não tem nada a ver com a minha vida. Eu não posso deixar entrar em mim isso. Segunda regra, eu posso aceitar a grosseria dela por enquanto. Ok, se ela me fez uma grosseria, eu aceito. Aí depois, se começar a repetir, a gente vai ver o que a gente faz, né? Mas enquanto isso não está sendo repetitivo, a gente vai aceitando, sabe? Então, ok, por enquanto ainda posso aceitar. Gente, que emoção que isso traz pra gente? Indiferença e calma. Prejudicou? Não. Então, às vezes, no começo, só no começo, a gente fala assim, tá, Mariana, mas é fácil falar. Difícil é não sentir. Mas, com toda essa programação que a gente vai recebendo no nosso cérebro, com essa aprendizagem do que o cérebro é capaz de fazer, a gente vai conseguindo chegar nessas emoções que são as emoções saudáveis. Então, por isso, a gente faz bastante exercício, porque, de verdade, gente, a quantidade de exercício que tem é muita, porque é necessário.
tá? Não é muita, né? A gente tem, é legal a gente fazer exercício todo dia, é legal a gente repetir exercícios todos os dias. Então, eu trouxe mais um exercício aqui para vocês compreenderem que o conhecimento do cérebro transforma as nossas vidas. Poxa, um conhecimento que me tira daqui de um sentimento de raiva, uma liberação de cortisol, e passo a ter prosseguir na vida, tudo bem, indiferença e calma. Tá? O que vocês acharam disso? Excelente. Não é bom sentir isso? Sim. É um fato que nem assim no trânsito, que muitas pessoas se irritam muito fácil no trânsito. Se a pessoa te dá uma buzinada, aí você vai ver, fui eu que fiz alguma coisa errada ou é outra pessoa que tá com pressa? Vai com Deus. Vanessa, essa questão do trânsito, quem é meu aluno aqui, principalmente os mais antigos, sabem disso. Aliás, a Tereza tá formada, tá? E hoje eu tinha que trazer o certificado dela, entregar no canudo bonitinho. Tereza, mas hoje foi um dia louco, e pode deixar aqui, mas já tá prontinho, bonitinho, lindinho, eu te mando foto. Bom, então assim, quem já é meu aluno antigo, sabe que eu sempre falei essa questão do semáforo, porque é assim, quando, eu vou até dar um exemplo meu, se eu sempre tô em paz, eu amo ir pra minha casa, eu venho, e eu amo voltar para minha casa, eu venho escutando música de Deus e volto escutando música de Deus, que são, inclusive eu tenho uma playlist de 4 músicas que eu tenho quando eu chegar na minha casa, na volta, agradecendo pelo meu dia, agradecendo pelos pacientes que passaram pelas minhas mãos, enfim. E eu tô tranquila. Aí eu paro no semáforo, o semáforo abre, o Senhor está na minha frente. Ok, eu fico esperando, porque eu tô curtindo a música, eu tô feliz, muitas coisas lindas aconteceram. Agora, o que acontece? Eu me recordo de uma vez, gente, quando eu escrevi meu segundo livro, que eu estava no laboratório e eu estava atrasada. Isso deve fazer, pelo menos 13 anos. E eu estava atrasada e aí parei no semáforo e o Senhor na minha frente, né? Não lembro quem era nem nada, mas assim, eu estava nervosa. O que aconteceu? O rapaz estava na minha frente e meti a mão na buzina, mas por quê? Quem que estava nervosa? Era eu. Então é sempre assim, a gente sempre tem que pensar, pessoas que têm problemas são as pessoas que criam problemas. Quando a gente coloca essa frase estampada, pichada, manda fazer um lettering maravilhoso no quarto da gente, a gente nunca mais esquece disso, a gente vive em paz, sabe? Por quê? São as pessoas que têm problemas que criam problema. Quem não tem problema, não cria, tá? Pode ter certeza, porque a pessoa está em paz, vai entender a outra, então guardem isso. Isso eu sempre falo nos meus cursos de psicanálise também. Vamos para o próximo, mais atividade prática. Trouxe umas fichinhas para facilitar para vocês. Ok. E eu vou distribuir, tá, essas fichinhas. E vocês não façam nada por enquanto. Na verdade, nem lê. Melhor assim. Calma que eu tenho que pensar. Nem leiam ainda. Esse daqui foi de um vídeo que eu gravei, mas eu não sabia que tinha isso. Esse jogo é bem novinho e eu gravei um vídeo uma vez dando exatamente esse exemplo. Pedro, pra mim, perguntinha fácil, Mariana. Não, mais fiquem dois. tranquilos, gente. É só um ensinamento muito legal. Senão eu vou ter que ficar que nem ela. Errei todos os dedos, dava aquela. Como Tinha que dar 10 desde o começo? Dava 10 desde o começo. Antes não era 9 e agora Você se embananou quando contou. Aí ficou com na dúvida e tava certo. Desde a faculdade, só que a calculadora. Deu. Ela não sabia se podia contar no livro. Eu conto mesmo, tô nem aí. Ok. Gente, dentro dessas fichinhas
Eu vou ser bem cara de pau. Eu achei mais fácil comprar as fichinhas do que ficar fazendo perguntas. E na verdade, entre essas fichinhas que eu deixei, acho que foi com você, né? Foi eu tenho um vídeo gravado. Então, se vocês me seguem nas redes sociais, eu já gravei um vídeo. Eu que inventei a pergunta, mas as outras não. Então, assim, agora vocês vão virar. Peraí, um por vez. E aí, você vai. Vamos começar aí. Leia e fale para mim o seu primeiro pensamento que vem à cabeça. Sair e pedir pra pessoa. Lê. Fui ao banheiro e não tem papel higiênico. Tá. Só que antes de você sair, qual foi o seu primeiro pensamento? Puxa, não tem papel higiênico. Ok. Vocês podem ir até anotando as respostas, tá? Se Às vocês vezes eu quiserem poderia sair. ir anotando, vocês vão ver que como é interessante isso. Puxa, não tem papel higiênico, seria isso. Tá? Ok, vamos lá, próximo, itens. Tenho muita coisa para fazer e fiquei nervoso. Seu primeiro pensamento. Ai, que preguiça. Não tem que resolver o problema da preguiça. Não, da preguiça. É o primeiro pensamento. Primeiro. Tá, o primeiro pensamento foi esse. Vamos lá, Marcos. Meu pai me olhou com uma cara esquisita. Seu primeiro pensamento. O que eu fiz de errado? Eu pensaria a mesma coisa. Tá. Vamos lá. Cíntia, Eu? Ah, não, a outra. Acabou a luz aqui em casa. Qual é o seu primeiro pensamento? Vou ficar sem internet. Acabou o tempo? A luz. Acabou a luz. Ai, adorei essa internet. A tecnologia. Faz tempo que estou esperando uma ligação e a pessoa não me liga. Seu primeiro pensamento. Meu Deus, o que aconteceu? A Vanessa. A noiva desistiu do casamento. O noivo, no caso. Olha, foi sem querer, desculpa. Foi aviso. A noiva vai desistir. Não foi entendeu? Eu não lembrei dessa história, desculpa. Gente, esquece. Passa. Pode ler? Pode. O despertador tocou, mas ainda estou com sono. Tenho que levantar. O seu pensamento é? Tenho que levantar. Tá. Cíntia. Fui à praia esperando pegar sol e não para de chover. Que azar. Tá. Gente, vocês colocaram os primeiros pensamentos de vocês e agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Dentro do pensamento que vocês colocaram, por exemplo, o Fabiano colocou, fui ao banheiro e não tem papel higiênico. Qual foi a sua resposta? Me perdoa. Poxa, não tem papel higiênico. Poxa, não tem papel higiênico. O que você perguntar? Agora eu vou dar dois inícios de frase para vocês. Vocês podem perguntar dentro dessas questões. A primeira: por que não tem papel higiênico? Ou o que? Como? E aí eu não vou continuar. Vocês podem perguntar por quê ou podem perguntar como. O que vocês escolhem, o que vocês acham que a emoção de vocês vai fazer vocês perguntarem? Dois inícios de pergunta. Eu só quero essas frases. Isso aqui, ó. Iniciem a pergunta assim. Por quê? Ou iniciem a pergunta como? Eu mesmo já coloquei como, né? Porque na minha resposta eu já coloquei o que aconteceu. Então por que aconteceu, como aconteceu. O que aconteceu não seria por que aconteceu? É verdade.
verdade, acho que por quê? Tentem trocar esse início da frase de todos vocês, tentem trocar pelo porquê ou pelo como. Por que a noiva desistiu do casamento? O que mais? Vai, já saiu 2 porquê, o que mais? Porque o despertador tocou. Quem mais? Porque acabou a luz em casa. Vocês estão escolhendo, né? Entre onde o porquê e está sendo unânime o porquê. É. Continua. Falta. Por que meu pai me olhou com uma cara esquisita? Ok. Ives, Fabiano. Também, porque tenho muita coisa para fazer e fiquei nervoso. A minha, porque não tem papel higiênico, foi meio também A estranho. minha também, achei que ficou estranha. Por Ó, quê? fui à Como? praia esperando pegar sol e não para de chover. Por que não para de chover? Você nunca falou assim. Bom, eu sempre falo assim: pobre não pode viajar porque chove. Não pode ir pra praia porque foge. Chove. Mas vamos lá. Por que tá fazendo sol? Não seria uma. Por que tá chovendo? Ou você perguntaria. Como? Tá, tudo bem, a sua ficou mais meio fora, não conseguiu colocar. Então, toma outra. Vamos ver outra, peraí. Como não tem papel higiênico? Toma outra. É, então ficaria mesmo. É como, mas aí, né? Tudo bem. Podem mudar as perguntas e ver o que vocês colocariam. Tá. Por que minha calça tá apertada? Foi sem querer também. Preciso fazer ginástica, mas tenho preguiça. Né? Por que preciso fazer ginástica? Gente, agora eu vou mostrar a resolução de todos os problemas de vocês, porque assim, todos aqui só criam problemas, tá? A resposta foi unânime para criadores de problemas. Vamos lá. Gente, isso é muito sério, tá? Muito sério. Por quê e como? Perguntas por quê. Se eu pergunto, eu queria explicar com minhas palavras. Eu vou explicar primeiro rapidinho com as minhas palavras, tá bom? Bem rápido, e depois eu explico eu leio aqui. Quando eu pergunto por quê acabou o papel higiênico, por que eu tô magra, por que minha calça não serve, por que o noivo abandonou, por quê? Sabe o que eu mando pro meu cérebro? Um comando de... Que nada tá bom? Negatividade. De negatividade e um comando de, assim, vitimismo, sabe? Por que eu não consigo usar a minha calça, sabe? Por que mais por que teve aí? Por que a noiva me abandonou? Por que tá chovendo? Por que tá chovendo? É o natural da gente, só que isso resolve alguma coisa? Acabou a luz da minha casa, Cíntia, foi o vídeo que eu gravei, que eu postei. Eu dei esse exemplo. Acabou a luz de casa. Por que acabou a luz de casa? Sabe? A gente fica... E isso leva a gente a um vitimismo, tá? E agora eu vou explicar sobre o como. Não leiam antes. Você tá lendo? Não. Agora, isso não produz nenhuma solução no nosso cérebro, a não ser um vitimismo. Então, que solução você vai ter perguntando por que acabou o papel higiênico? Que solução que você vai ter perguntando por que acabou a luz? Sabe? Não leva a gente a lugar nenhum. Agora, o como? Captei. Aí, o que acontece? Como resolver isso? Exatamente. Exato, Exatamente isso. O como em todas as respostas. O seu caso acabou o papel. Não, o seu caso é Da calça. Como a eu- calça. Como eu vou fazer para essa calça passar a servir em mim? Ou como eu vou fazer? Enfim, se você quer que sirva em você, você vai perguntar como você vai fazer. Vai emagrecer para a calça servir? Vai mandar numa costureira para aumentar um pouco? Vai comprar uma calça nova? Enfim, Ivens, qual foi a sua? Tenho muita coisa para fazer e fiquei nervoso. Como eu posso fazer para realizar todas essas coisas que eu tenho que fazer sem ficar nervoso?
aí eu tenho a solução, entende? Eu não caio numa posição de vitimismo, eu caio na solução. E detalhe, vou parar por aqui para fazer esse comentário, porque assim, depois eu continuo, mas é assim, percebe que isso tudo é um ensinamento para o cérebro de vocês, por isso que eu falo, vocês vão ter que estudar, porque hoje vocês, todos nós, né, sempre, hoje vocês não entenderam, né, essa questão, por exemplo, só que se você fizer a primeira vez, começa a acertar, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, sétima, oitava, nona, décima, na décima vocês já não estão mais em vitimismo. Na décima vocês não estão mais perguntando, oh meu Deus, por quê? Sabe, que só leva vocês para baixo. Na décima vocês já estão lá, mas por que isso não deu certo? Como que eu vou fazer para isso dar certo da próxima vez? Como que eu vou fazer se essa caneta acabou a tinta? Então, o como, ele traz toda a solução pra gente. E o porquê ele leva a gente ao vitimismo. Ok? Tá, agora eu vou ler a explicação. Ó. Aqui, foco, perguntas. Por que tendem a focar nas causas e reações de um problema? Exemplo, por que isso aconteceu comigo? Impacto neurolinguístico. Aí começa a ruminação, né? Mas por quê? A ruminação. Perguntas por que podem levar à ruminação, onde a pessoa fica presa em um ciclo de análise. Imagina ele analisando por que acabou o papel higiênico no banheiro, sabe? E isso acontece, sabe? Então, assim, a pessoa fica presa num ciclo de análise e reflexão sobre as causas, gente, que foram passadas. Sinto muito, você foi pra praia e choveu? Amém, vamos programar como que eu vou resolver isso. O tempo antes. Da próxima vez você vai olhar o tempo, é um aprendizado, sabe? Isso é maravilhoso. Então, aí vamos lá. Emoções negativas que também trazem. Podem provocar sentimentos de culpa, sabe? De arrependimento ou frustração, especialmente se as causas são percebidas como fora do controle da pessoa. No caso do papel higiênico, no caso da praia, quem mais que teve caso que é fora do controle? Não sei quem mais teve, a luz que acabou. Então, assim, olha quanto sentimento ruim essa questão leva a gente a ter. Paralisia de análise. Gente, a gente destrói o cérebro. Por quê? A gente foca no porquê, vai impedir, consequentemente, a ação. A atenção está voltada para o passado e não para soluções futuras. Não adianta ficar vivendo nos erros do passado, vão para o futuro. E o porquê e o como já são duas soluções maravilhosas, que quando a gente troca o porquê pelo como, a gente vai ter essa solução e a gente vai deixar de errar, a gente não vai, eu dei uma explicação e aqui foi complementado. E detalhe, na apostila ainda tem mais um milhão de coisas que daí não cabem em slide. Então, assim, é muito bem explicado o que causa no cérebro essa questão. Então, foi o porquê. E agora o como. Focos, né? O foco. Perguntas como. Tendem a focar em processos, métodos e soluções. Então, a gente vai aprender a desenvolver processos, a gente vai aprender a desenvolver métodos, a gente vai aprender a desenvolver soluções. E, deixa eu falar uma coisa, o nosso cérebro, ele aprende. Lembra da neuroplasticidade que eu falei no começo da aula? A neuroplasticidade não está aí somente para reverter problemas que a gente teve neurológicos. A neuroplasticidade, ou distúrbios neurológicos, enfim, a neuroplasticidade está aí exatamente para isso, para a gente acostumar nosso cérebro a deixar de perder, deixar de ser triste, deixar de se vitimizar, deixar de chorar, deixar de ir lá e resolver, e ter as soluções, e a gente vai aprendendo, porque
dentro dessas aulas que a gente vai tendo exercício em cima de exercício que vai fazendo a gente desenvolver muito mais. Bom, aí tem um exemplo, né? Como posso resolver isso? E não por que aconteceu isso. Como eu posso resolver? O impacto neurolinguístico dentro disso. Gente, quando a gente fala de neurolinguística, a gente fala muito existe também a programação neurolinguística, que na verdade é uma reprogramação, né? Porque o nosso cérebro ele foi programado desde criança, desde a vida intrauterina, a sentir algumas coisas. E na neurociência não é diferente, a gente tem essa compreensão. Então, a linguística, né, do cérebro, a linguística neurológica, é muito importante. A linguística é muito importante para lidar com onde eu parei. A orientação, então, orientação para soluções, mais coisas boas. Direciona a mente para buscar soluções práticas e estratégias para lidar com o problema. Tá? O empoderamento, focar no como, pode aumentar o senso de controle e agência, pois a pessoa está buscando formas de agir. Então, a gente perguntando como, vem aquela questão de eu posso, sabe? Ação, né, que o como traz também a ação, o porquê não. A ação promove a ação e o movimento em direção à resolução do problema, ao invés de ficar preso a reflexões passadas. Olha quanta coisa. A explicação que eu dei é uma explicação bem minha, bem pessoal. Essas pequenas questões que parecem pequenas, mas que quando a gente vê, a gente vai conhecendo, a gente vai desenvolvendo até o ponto de que o nosso cérebro, ele não para mais de agir dessa maneira e a nossa vida fica muito melhor. Então, o que eu recomendo para vocês? Deixa o Ivens voltar. Daí eu... Bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar e ler aqui. A Maria Ruth, muito interessante esse trabalho com o cérebro. Hoje precisamos sempre lembrar que as ações do outro não podem nos afetar. E é exatamente isso, né? E gente ruim no mundo infelizmente tem bastante. Às vezes nem é ruim, mas está com problema. Então é interessante a gente focar realmente nessas novas perspectivas, nessas novas tomadas de ação, de pensamentos, de ações, reações e tudo mais. Então, o que é muito importante, gente? Que vocês tenham, chegou na hora certinha, que vocês treinem cada exercício passado, porque o cérebro, não diferente de uma musculação que a gente vai fazer, uma ginástica, é a mesma coisa. E uma coisa que eu tenho a dizer para vocês é que assim, a neuroplasticidade, que é essa mudança que a gente faz no nosso comportamento, que a gente vai fazendo na nossa vida, ela não para, como se dizia antigamente, sabe? Antigamente, não, só a criança que tem uma neuroplasticidade. Não, sabe? Eu acho que eu contei para o pessoal de psicanálise que eu assisto entrevistas, não sei se, com pessoas de 100, 120 anos, falando muito melhor do que eu, com o intelecto lá em cima, mas tudo da área da neurociência, é incrível. É incrível a expectativa de vida dessas pessoas, porque elas não se judiam, elas não deixam o corpo físico ser abalado pela mente. E outra, elas estão sempre... Porque quando a gente começa a perder como que eu vou dizer, perder a vontade de viver, perder... A Vanessa está com uns casos assim, e ela está entendendo bem isso. Então, assim, a gente começa a perder a motivação, né? A gente começa a perder a motivação e a gente começa a cair, a gente começa a decair. Então, a gente tem que aprender tudo isso, como se motivar, e tudo isso a neurociência responde, tá? E por isso eu peço para vocês que todos os exercícios que eu deixar em aula, que eu fizer em aula, façam com outros, façam com vocês mesmos, tá? Eu tinha
eu tinha um joguinho que eu vou trazer também para a próxima aula, que é uma coisa que a gente fala muito de mindfulness, né? Dentro da neurociência para acalmar. Mas nem todo mundo gosta. Mas esse joguinho, ele é um tesourinho, sabe? Umas cartinhas gostosas que você tira o seu tempinho ali para você se entender, para você se desenvolver. Então é algo realmente fantástico. E aí, não é só 1, 2 exercícios. Hoje a gente passou 1, 2, né? Não, 3. Foram 3 exercícios. Então, refaçam, façam com os outros. Quem atende, já faz com o paciente. Quem não atende, faz com o irmão, com o amigo, com o pessoal do trabalho. Porque e façam com vocês. Usem para o conhecimento de vocês. Por quê? Como eu disse, primeira, segunda vez é mais difícil, na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª vez já não tem mais. Porque choveu. Sabe? Não tem mais isso. Na 10ª vez você já tá ali. Nossa, nem o como acho que não passa mais pela cabeça. Eu tenho que fazer isso, tem que organizar isso. Sabe? Já tá fluindo. Já liga logo e fala, o pessoal traz baralho porque tá chovendo. Não é? Traz o mundo. Então assim, isso é uma coisa muito interessante, sabe? Então, e eu posso garantir para vocês que a neuroplasticidade está aí para isso. Meus estudos desde muito nova, estudos até fora da área acadêmica, eu sempre tive curiosidade de buscar a longevidade das pessoas. E eu encontrei na neurociência, foi isso que me levou, né, como eu disse para vocês, a estudar na China, porque eu fui pesquisar Paris, China, que eram os países que tinham mais longevidade. Essa sempre foi minha curiosidade, como chegar. Eu era pequenininha, sabe? E eu queria saber como fazer para viver 100 anos, porque eu tinha medo de morrer, e não queria que minha mãe morresse, não queria que ninguém morresse. Então, isso sempre me trouxe muita curiosidade. E a neurociência responde muito bem isso, porque a gente consegue realmente levar uma vida, não só com uma longevidade, mas com qualidade de vida, tá? E em algumas aulas eu vou trazer um cachorrinho. Quem que participou da aula que eu falei que eu estava treinando um cachorrinho que era desse tamanhinho, que eu estava transformando ele em outra raça por treinamento? Gente, a coisa mais linda. Já treinei, consegui, comprovei ali o resultado da mudança de personalidade. Pensa num Chihuahua, todo mundo conhece? Sim. Chihuahua e Pinscher? Nossa, insuportáveis, eles não encostam na gente. A minha Chihuahua não late, a minha Chihuahua deita em mim, ela faz assim carinho. Eu peguei, né, fiz todo um estudo com ela. Aí veio o estudo do passarinho, que qualquer hora eu trago passarinho para vocês também. Já existiam estudos assim, e a gente realmente consegue mudar a personalidade deles. E daí esses estudos deram início não, assim, foram as primeiras comprovações científicas para eu continuar nesse meio lindo de mudança de personalidade, de emoções e de tudo mais. Bom, gente, vocês da internet, eu olho para cá porque vocês estão aparecendo aqui para mim. Vocês da internet, que estão na internet, me passem um feedback a respeito da aula, por favor. Vocês que estão aqui, me passem um feedback também, porque e eu quero de cada um, porque isso é muito importante para mim, está sendo uma aula muito importante, é o que eu falei, e essa aula está sendo rasa, tá? Porque eu tenho que entender que não adianta eu chegar aqui falando 1000 palavras que são confusas, embora na plataforma que eu falei, tem as apostilas são maiores, tem um aprofundamento maior, mas eu também, eu fiz questão, né, na verdade, dessa aula ser uma aula levinha, para vocês terem algumas compreensões com mais facilidade. Feedbacks. Pessoal da internet, pode fazer o favor aí de me mandar feedback, e vocês? Quem começa? Tô adorando. Mas, não é só tô adorando. Fez sentido muita coisa na minha cabeça, uma coisa que aconteceu comigo, vamos dizer, no semestre passado, uma pessoa que me deixou muito triste, com raiva e tal, e eu poderia ter tido uma atitude diferente. Eu fui super, lady com ela,
Mas a coisa foi bem feia dentro de mim. Eu me culpei e tal, e eu não tinha culpa. Não tinha. Depois de muito pensar, gente, eu não fiz nada. Isso que é legal, isso que eu quero. Depoimentos de vocês que possam agregar até para os outros, entendeu? Para a gente compreender as mudanças que a gente pode ter e para eu saber se essa aula já agregou também em termos de mudanças de comportamento e de tudo mais, de sentimentos. Vai lá, menina da mochila linda. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui nessa aula exatamente que eu tô aqui hoje. Eu sinto que eu tô no caminho certo, sabe? Você falando tudo que você falou, eu falei, meu Deus do céu, tô amando tudo isso. Pra mim faz totalmente sentido. E acho que eu ter participado, assim, é algo que eu vou levar pra vida inteira, assim. É muito legal. Ai, que delícia! Vanessa. É isso mesmo. Esse curso tá abrindo mais horizontes. Hoje, as perguntas do porquê e como foi bem gritante, porque às vezes eu fico muito, por que aconteceu isso? Não, se eu tivesse agido daquele jeito e por mais que às vezes eu saiba o que eu tenho que fazer, ainda eu me pergunto por que eu tenho que fazer. E é bem isso, analisar por outros lados. Eu ri da noiva porque foi uma situação, já aconteceu bem próximo a mim, essa coisa da noiva ir embora e falar não. Por isso que eu ri, porque foi muito... E assim, muita gente pergunta por que ela fez isso. Por isso, assim, não tem explicação, só ela sabe. Do trânsito, que nem eu falei, eu saí de uma empresa que eu tinha que ser muito impositiva no que eu tinha que fazer pra eu falar assim, não vou me matar por conta disso. Então eu acho que essa aula só tem a confirmação do que, você deixa de criar problema pra você viver a vida. É isso, é o objetivo. Deixar de criar problema pra gente, pros outros e viver a vida e ajudar os outros, que é uma missão muito bonita. Tereza. Eu amo sua aula, você sabe disso, que está até voltando já, né? Segundo curso. E eu sou muito calma, eu sou bem tranquila. Minha mãe, quando eu era criança, ela dizia assim, aonde você pisa, o capim cozinha. De tão devagar, que eu sempre fui muito tranquila. E eu acho que na minha vida, eu costumo mais perguntar como do que por quê. Eu acho que 80% das coisas, tanto que você viu como eu coloquei, como assim? Né? É muito difícil eu perguntar, mas por que é raro? Lógico que eu sou cheia de dificuldades também, mas eu acho que eu tenho esse lado mais tranquilo e eu paro mais para tomar algumas atitudes. Eu costumo errar, mas não é? Mas até o meu marido fala, o pessoal fala, você é muito calma. Porque eu falo, não adianta. Tudo bem que eu fico... Estoura herpes, né? Porque eu me controlo, mas, por outro lado, o corpo acaba respondendo de uma forma contrária até do que a gente gostaria. Mas eu busco melhorar cada vez, porque eu quero ser melhor. Não que o outro, mais para o outro, Sim, né? sim. É isso que eu tento fazer. Eu acho que essas aulas, elas são exatamente isso, para nos fazer melhor. E, gente, Tereza, quanto tempo, você sabe quantos anos você está comigo? A 2020, né, quando eu comecei. 2020? Eu tentei uma conversa em 2019, mas não deu, daí em 2020 que eu comecei. Gente, a Tereza está comigo, eu tenho que fazer esse adendo, porque ela está comigo desde 2020, né, eu não sei, eu com esse negócio de data sou um pouco complicado. Mas desde 2020, são 4 anos, né? A Tereza, eu não tenho um áudio, uma mensagem dela que não seja extremamente doce, que não seja extremamente motivadora, que não seja... Não existe isso. A Tereza é uma pessoa
que isso que ela passou é verdade, porque eu convivo com ela há 4 anos. E assim, ela já fez várias coisas, ela fez a psicanálise, fez as imersões, lembra da imersão? E assim, tá com a gente de novo. E ela é desse jeito que ela está falando, eu sou testemunha. É uma pessoa assim, serena, calma. A Tereza, ela é assim, realmente, isso que ela passou é exatamente o que ela é. E é muito bom, né, a gente ter pessoas assim que acompanham a gente por uma vida. Eu tenho aí alunos de 10 anos que estão comigo ainda. E, eu lembrei agora falando de uma paciente que passou, acho que passou uma mensagem para você falando de mim, eu nem sabia. Eu falei, meu Deus, será que ela falou? Verdade! eu lembro das coisas, gente. Uma paciente escreveu para mim uma mensagem maravilhosa, digna de ser paciente da Tereza. Eu nem sabia. Porque ela escreveu para mim assim, eu estou escrevendo para o Instituto de vocês para agradecer, eu vou procurar essa mensagem, para agradecer a psicanalista que vocês formaram, porque ela transformou minha vida, ela é maravilhosa. E nossa, você lembrou, você acabou lembrando disso. Eu vou atrás dessa mensagem, eu vou trazer. A pessoa ligando pra gente, mandando pro instituto que formou ela, agradecendo pela formação que a gente deu pra ela. Isso ela não muito está lindo. mais fazendo, né? Ela se sentiu bem, graças a Deus. Mas todo ano, no aniversário dela, eu passo uma mensagem. Olha que gracinha. Ela fica feliz. Eu acho isso uma coisa bem interessante. Sim. Mesmo que você não tenha ele, mas como paciente você tem que tê-lo como amigo. Sim. Eu acho isso essencial. Sim. E para todos os meus eu costumo Parabéns. Parabéns, Eu acho que é muito importante. lembrar, porque eu acho que a pessoa, é isso que a gente está falando, o trânsito já é terrível, caótico, as pessoas já andam muito agitadas. Se você não fizesse diferencial na vida dela, né? Aí fica mais difícil. Exatamente. Cíntia. Eu tô muito feliz, confesso que eu fiquei um pouco nervosa. Eu comecei online, né? Aí eu falei, a primeira vez que eu tava vindo aqui, aí eu falei, ai meu Deus, como vai ser, né? Aí, e entra também como porque eu me programei, eu saí um pouquinho de casa um pouco tarde, não deu tempo de fazer o planejado. Eu falei, nossa, mas por que não deu certo? Mas enfim, cheguei no horário. E também outra coisa que eu fiquei analisando sobre o cartãozinho, lá em casa hoje, de verdade, acabou a energia. Eu não estava em casa. Gente, quanta coincidência, foi o vídeo que eu guardei, que eu gravei e acabou a energia ainda em casa. Acabou a energia. Aí meu esposo falou, acabou a energia aqui, tá meio ruim aqui e tal, porque eu tenho 2 meninos, eles estão aqui meio inquietos e tal. Aí eu falei, nossa, é mesmo? E eu tô muito feliz, porque conhecimento é muito bom, né? Eu tô aprendendo muito e tá sendo maravilhoso, tô amando. Obrigada. E o emocional dela é o direito. Oi? O emocional dela é o direito. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês treinem, tá vendo? Vai treinando. A minha filha, ela tem a cara de pau de começar a conversar com uma pessoa, ela vira e fala assim, por que você tá emocionada? Ela faz isso! E assim, ela brinca e ela leva isso na brincadeira, né? Porque ela é uma criança e eu acho muito engraçado quando ela tá conversando com alguém assim, por que você não tá emocionada? Porque ela já mediu ali todos os parâmetros. Gente, eu não, de verdade, eu confesso, eu não tenho a capacidade que ela tem de ler tudo que ela lê. Pedro. Marcos. Isso. Perdão. Deve ser porque meu sobrenome é Pedrosa e você deve confundir. Né? Obrigada, você me ajudou agora. Eu achei muito interessante porque eu vi algumas ferramentas ou algumas maneiras de não somente lidar com a pessoa externamente falando, né, mas também lidar consigo mesmo. Aí eu vou pegar o exemplo da colega ali. Às vezes a gente
tenta racionalizar alguma coisa, tipo, tenta ser calmo, tenta ser tranquilo, por exemplo, numa situação de trânsito, numa situação de trabalho, aí você se sai bem com a pessoa que está do lado de fora, mas você não sai tão bem com a pessoa que está do lado de dentro. Então, você fica, pô, mas por que eu não dei um soco naquela pessoa? Por que eu não... você fica assim pensando, agora eu estou com aquilo engasgado dentro de mim. E essa ideia do porquê e como foi uma coisa que meio que ajuda a gente a sair desse loop que às vezes a gente entra no embate, né? Você parece que venceu o embate para fora porque você manteve a calma, manteve a elegância, mas aquilo ficou em turbilhão dentro de você. Agora, como é que eu resolvo um turbilhão dentro de mim? Eu preciso colocar esse turbilhão para fora. Então, eu vi alguma coisa aqui que eu acho que pode ajudar a seguir nesse sentido, né? Eu resolvo para fora, mas eu também resolvo para dentro aquilo que ficou mal resolvido para mim. E eu vou dar um adendo sobre isso que você está falando, que eu acabei de resolver isso dentro de mim. Hoje nessa aula. Verdade. Nossa, que maravilha! Verdade. Nossa, é muita felicidade. Porque gente, não é? Até algumas horas atrás, quando eu lembrava, me dava raiva. E eu ainda, mesmo tendo resolvido, sabendo que era o problema dela, eu não gostava de pensar nisso. Agora eu entendi, acabei de resolver. Sério? Olha que coisa linda, já um insight. Tive um insight mesmo. Fantástico, nossa, que felicidade, de verdade, de coração, fico muito feliz de escutar isso, Ivens. Bom, como estudante de psicanálise, né, participando aí dessa primeira aula, eu acho que são perspectivas diferentes, né, quando eu penso em psicanálise, quando eu penso, né, nessa parte neurocientífica e tal. Eu gostei bastante da questão da leitura corporal. Eu acho que isso ajuda muito no processo, né, até para clinicar aí na psicanálise. É super fundamental que a gente aprenda a ler também o corpo da pessoa, né? Acho que isso ajuda bastante. E essa questão do porquê e como para mim foi uma perspectiva diferente, o porquê. Porque assim, porque assim, né? O porquê nunca me remeteu a um vitimismo. Sempre me remeteu a uma análise mesmo, e de uma autoanálise até para poder melhorar algumas situações. Então, por exemplo, se eu olho aqui, tenho muita coisa para fazer, fico nervoso. Por que eu tenho muita coisa para fazer? Né? E por que eu estou nervoso? Mas eu sei também que se a gente não tiver um controle sobre isso, a gente acaba se perdendo de fato. Mas se no primeiro momento você fazer um questionamento do porquê isso pode trazer um autoconhecimento e entender por que você chegou naquele ponto. Será que você poderia ter feito diferente? Como você pode fazer diferente? Aí entra o como. Né? Então a minha perspectiva era outra, mas foi legal também. Eu acho que as coisas se complementam no final. Então, isso que eu ia te falar. Essa questão que você colocou é porque você ainda não conheceu a ligação da psicanálise com a neurociência, porque elas não são discordantes. A gente só prova cientificamente e tem um número muito maior de ferramentas. E a questão do porquê, quando a gente está analisando, quando a gente está conversando com um paciente, a gente não deve perguntar, mas por que você está sentindo isso? A gente faz outras perguntas. Como você como que está sendo para você esse sentimento? Como está sendo, não só como, tá? São várias perguntas que a gente faz, mas normalmente a gente evita o porquê. A gente sempre faz outras indagações que começam com outras palavras, né, no início da pergunta. Então a gente sempre, e como você se sentiu, mas assim, dificilmente a gente usa o porquê. Mas esse porquê não é nem em relação a uma pessoa que eu esteja tratando. Sim, mas eu compreendi o seu porquê perfeitamente. O meu porquê. Não perguntaria o porquê numa sessão. Mas sim. Eu entendo. Eu entendi perfeitamente. Uma autocrítica mesmo. Sim, foi só um adendo, porque eu entendi completamente o seu porquê.
Porque o seu porquê você colocou mais ou menos no lugar do como. Né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não resolvi assim? Toninho. Oi, doutora, eu não queria interromper, só que tem carro no estacionamento, daí o estacionamento fecha agora às 10. Tá, eu tô fechando já. Perfeito. Pode até continuar, é Só falta um parecer e eu Tá bom. já termino. Perdão, Rose. Mas não, tesouro. Fabiana. O porquê ele busca uma resposta direta e como uma reflexiva, né? Sim. Então, o meu trabalho é muito difícil, né? 40 alunos dentro de uma sala hoje é difícil de lidar, né? 40 adolescentes ali, cada um com a sua história, cada um com a sua família, cada um com o seu problema, né? E eu enfrento isso aí muito bem tranquilo. Também sou bastante tranquilo, né? Bem sereno. E eu converso muito com meus colegas, né? Que eles falam, nossa, mas hoje aquela sala estava assim, calma, mas vai melhorar, calma, vai melhorar. Eu sempre conversando com eles que vai melhorar. E a gente passa um ano, chega no final do ano, não melhorou muito, mas eles vão ali aceitando e vão. Os alunos não melhoraram, mas o colega sim. O colega sim, começou a ter mais paciência, né? Alguém melhorou, Começou a ter mais paciência. Gente, como eles fecham mesmo. Tá? O meu tá justamente no estacionamento. E o meu também, eu vou ter que ligar e pedir para alguém tirar o carro de lá. Bom, eu fico feliz que vocês tenham gostado. A Maria Ruth, noite muito rica em conhecimentos. Obrigada, Maria Ruth, parabéns. É bom que aula eu cheia de pergunto o bicho aprendizado. se tá bom tempo, se tá chovendo. Entendeu? Porque tem que jogar A Eliana, maravilhosa, como sempre você tem o dom de ensinar, Eliana. Eu sou apaixonada pela psicanálise e agora estou amando a neurociência. Mariana, você é uma bênção em minha vida. Obrigada, Eliana. Você também sabe que muito bem que você é uma bênção na minha vida também. Bom, gente, eu tenho que encerrar aqui, porque senão a gente vai dormir todo mundo aqui no instituto, porque estamos de carro e temos que colocar o carro porque vai fechar o estacionamento. Eu agradeço muito a presença de todos. Beijos para vocês. Gente, muito boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Tinha dito que era aula e eu agora vou cumprir o que eu falei que eu vinha fazer, que era dar uma bolsa. Ai, que delícia! Feedback, mas a gente vai conversar. Tá bom? Quem?